Olá, olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma live. Hoje já aqui com o nosso convidado, Padre Arlindo, aqui conosco. Boa tarde, Padre. Boa tarde, uma alegria estar com vocês hoje. A alegria é nossa. Então, desde já quero agradecer a sua participação. Já peço que compartilhe a nossa live, acompanhe conosco, aproveitar desse momento, dessa oportunidade de conversar com esse grande companheiro, amigo de todos nós, aqui da nossa cidade. Teve uma trajetória bonita aqui na região do Campanário, ainda quando era Paróquia São Pedro. Padre Arlindo, que no início de todo esse processo de formação da PJ, acompanhou a gente, no início do processo político, sempre muito interagindo, né, com os movimentos sociais. Então, quero aqui agradecer muito Padre Arlindo Pereira, né, Arlindo Pereira Dias, padre da Congregação do Verbo Divino, coordena o trabalho de Justiça e Paz, Integridade da Criação, JUPIC, em São Paulo, e é mestre em comunicação, trabalha com morador em situação de rua, com o pessoal da Rede Rua, também foi provincial por um longo período da província do Verbo Divino, foi conselheiro geral, caminhou aí por vários lugares, né, desse mundo afora. Em 2019, voltou para o Brasil, para a nossa alegria. Então eu quero já também hoje, mais uma vez aqui, transmitir a nossa solidariedade a mais de 66 mil famílias, né, que perderam seus entes queridos, que estão aí passando por esse luto, mais de 1.600.000 pessoas que estão infectadas. Padre Arlindo, aqui na nossa cidade de Diadema, ontem, dados de ontem, 259 óbitos e mais de 3.800 pessoas infectadas. A gente, lamentavelmente, nossa cidade não tem hospital de campanha, então é uma preocupação muito grande, né, para todos nós. Então, eu gostaria já também passar para o senhor dar esse boa noite e também falar um pouquinho aí, início, por onde o senhor esteve por esse tempo, não dá para contar tudo, mas muita gente durante a semana recebendo o seu convite aí para participar da live, o nosso convite, perguntando, muito alegre de saber que você ia estar aqui. Então, gostaria que você compartilhasse um pouco também por onde passou, onde está e o que está fazendo. Padre Arlindo. Então, em primeiro lugar, eu quero dar boa noite, boa tarde, boa noite a todos. É um pouco bom filho que a casa torna, né? Eu estou muito feliz de poder chegar até vocês através aí do convite do amigo Zé Antônio e de toda a família, né? E eu trago muitas lembranças e memórias boas do Campanário, né? Inclusive, eu estava na coordenação da província quando, em diálogo com a comunidade e com Dom Nelson, decidiu-se dar o nome dessa paróquia ao nosso fundador, Padre Arnaldo Jansen, né? Então, como verbita, eu me sinto muito ligado a vocês, muito unido a vocês. Agora, eu estou lembrando agora, Zé, que na minha terra, quando eu era pequeno, lá em Minas, essa era a hora do Ângelus, né? Que a gente parava um pouquinho para pensar, para agradecer a Deus pelo dia. O sino tocava, né? O sino tocava. E a gente olhava para o céu pedindo a Deus que nos ajudasse, não é? E nós estamos precisando muito olhar para o céu para ver se constrói um pedaço do céu aqui na Terra, tarefa que está muito difícil para nós, não é? Mas eu, depois que eu saí do campanário aí da Casa de Formação, eu fui eleito provincial, fiquei por 5 anos e nós temos o chamado capítulo geral, que é uma reunião onde os representantes dos 6.000 verbitas nos mais de 86 países se encontram em Roma para definir os rumos da congregação nos próximos 6 anos. E aí eu acabei sendo eleito um dos conselheiros gerais, nós éramos 7 responsáveis pela congregação no mundo, e
o que me deu muita oportunidade de abrir os horizontes, de abrir a visão, a graça de visitar mais de 50 países, não é? Da Ásia, da África, da América Latina. Então, de perceber a riqueza da humanidade, perceber a riqueza da igreja e, ao mesmo tempo, os limites e os problemas que tem, né? Eu gosto muito de contar, eu vou aproveitar para contar duas experiências que marcaram muito e que tem muito a ver com essa globalização, com esse mundo que é o mesmo nas alegrias e nas tristezas. Eu estava visitando uma vez lá na fronteira da China e Rússia. Nós temos uma pequena comunidade no meio dos ortodoxos lá, da igreja ortodoxa. Eram 2 indianos, um polonês e um africano na comunidade. E a comunidade eram só 30. No final da missa que eu celebrei, veio um rapaz e falou assim: eu estive no Brasil ano passado, na Jornada Mundial, mas antes nós ficamos uma semana em uma das paróquias e comunidades. Eu perguntei, onde você foi? Ele falou, não vou te falar porque o Brasil é muito grande. Aí eu falei, fala. Ele falou, eu fui para Barbacena. Puxa, eu comecei a rir, né? Falei, por que você está rindo? É a minha cidade. Aí depois, em qual paróquia? Barbacena tem 8 paróquias. Ele falou, eu fui para a paróquia de São Sebastião. É a paróquia da minha mãe. Aí, no outro dia, todo mundo estava enviando assim, mensagem manda mensagem para o Nicolai e tal. Isso para dizer que a igreja tem um papel fundamental nesse mundo, de ser ponte, de ligar, de construir um mundo mais justo, mais fraterno, né? A outra experiência que me tocou mais o coração foi num país da Ásia, que eu prefiro não dizer o nome, mas onde o presidente estava tendo como projeto acabar com os drogados e acabar eliminando mesmo as vidas. E aí uma irmã me levou na periferia, como sempre na periferia você encontra vida, solidariedade, para uma festa de Natal para 80 crianças. E aí as crianças estavam todas preparadas, bonitinhas, no chão, prato gostoso, e tinha uma dessas crianças que não queria comer e rejeitava comer. Depois de 10 minutos, as irmãs descobriram por que ele não queria comer. Ele disse assim, eu quero levar esse prato para o meu irmão que ficou em casa e não vai poder comer hoje. Aí, enquanto as irmãs não prepararam outro prato para ele, ele não começou a comer. Então, assim, é no meio dos pequenos, é no meio dos pobres que acontece essa solidariedade. Poderia ficar aqui contando várias outras histórias, mas só para ilustrar um pouco a beleza da vida no mundo. Isso é um pouco do nosso Padre Arlindo, essa figura que nos ensina muito, tem nos ensinado. E, Padre, eu quero aqui já compartilhar, muitas pessoas já estão aqui participando, o Iris, o Luiz Carlos, a Raquel, a Silvana, o Antônio Nazário, a Tonete, Vanilda, gente aqui das nossas paróquias, aqui da nossa cidade, também o Alfredo, que você conhece muito bem, também participando com a gente aqui. É uma turma boa, muita gente mesmo. O Paulinho, a Clécia, o Miguel, inclusive Padre Arlindo, quando o Papa fala de igreja em saída, é também para nós leigos, no mundo da política, né? Faz também essa reflexão. A Lita, enfim, um monte de gente cumprimentando, parabenizando, e muito alegre de te ver. Padre Arlindo, nós chamamos essa conversa, esse diálogo semanal a gente tem feito, e sempre dialogando sobre algum assunto, muito nesse período da pandemia, né? Impossibilitados de fazermos aquelas discussões, conversas presenciais, né? Que é o que a gente gosta de fazer. E nós chamamos com esse tema, essa igreja em saída, a dignidade da pessoa humana, né? Igreja em saída, um anúncio aí, né? Um pedido,
uma animação, né, que o nosso Papa Francisco, desde 2013, tem nos provocado para essa igreja em saída, e depois a dignidade da pessoa humana está lá na Constituição, no seu artigo 1º, né? Muitas vezes eu lembro que quando o meu primeiro projeto que a gente começou a conversar aqui na Câmara Municipal foi sobre um plano municipal de direitos humanos, né? E como deu trabalho para explicar às pessoas por um conceito totalmente equivocado do que é o direitos humanos, né? Direitos humanos, direito à vida, à alimentação, o direito a esse menino que o senhor contou essa história, o direito dele comer e garantir alimentos para os seus irmãos, né? E eu gostaria, nós estamos vivendo esse período difícil, né, de pandemia, o país vivendo, mas eu sempre digo aqui nesse espaço que a pandemia, ela agravou a nossa situação, mas na verdade ele já vinha numa situação bastante perversa, né, com as retiradas dos direitos, né, e a pandemia, né, no comando aí do Brasil, o presidente que acho que se especializa, né, em ser um genocida, porque infelizmente, diante de uma conjuntura dessa, ele como líder, né, da nação, deveria incentivar as pessoas, né, ficar mais em isolamento, era buscar forma de contribuir com os empregos, né, que as pessoas tivessem uma estabilidade, mas infelizmente não. O tempo todo duvida da ciência, provoca, né, confusões. Nós estamos já chegando a 60 dias sem um ministro da saúde, né? Então, eu gostaria que o senhor também compartilhasse desse momento que nós estamos vivendo, né? Diante de tanto sofrimento, né? Tantas dores, né? Com tanta gente que já foram embora, gente que estão doentes, e gente também que estão perdendo a sua dignidade, que estão perdendo o seu emprego, né? Está perdendo aquela possibilidade de ter o seu pão, né? E a gente não vê, infelizmente, por parte do nosso presidente, uma ação de amenizar, né? De tentar dar não vai resolver, mas uma mensagem, né, de esperança e dizer que nós estamos juntos. Ao contrário, né, sempre vem na linha ao contrário. Então, gostaria que o senhor também compartilhasse desse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia e da situação do nosso país. Então, primeiro sobre a Igreja em Saída, é outro momento bonito que eu vivi na minha vida. Nós vimos um tempo de uma igreja um pouco assustada, um pouco com medo, aí no início dos anos 2000. De repente, eu vivia em Roma na época, aparece um homem que veio da Argentina, trazendo uma igreja viva, uma experiência de igreja no meio do povo, não é? E você vê aquele homem na sacada, se abaixando e pedindo que o povo o abençoasse. Isso foi uma mudança radical, né? Quer dizer, agora, em vez do Papa abençoar o Papa quer ser abençoado pelo povo. Me fez lembrar a bênção do pai e da mãe, aqueles costumes bonitos que a gente tinha. Mas ele trouxe essa ideia da igreja da periferia, da igreja em saída, em busca das situações existenciais, que no fundo é voltar a Jesus. Jesus nunca... Jesus no meio do povo, né? E era onde tinha alguém sofrendo, ele trazia para o meio. Tinha um leproso em dificuldade, Jesus trazia para o meio. Tinha uma pessoa em sofrimento e tirava o estigma da pessoa, porque a sociedade exclui sempre, né? Coloca estigma nas pessoas. E esse estigma tira a dignidade da pessoa, não é? A dignidade veio daquele sopro do paraíso, onde Deus soprou e gerou Adão e Eva, gerou o ser humano. Mas, a partir desse sopro, cada um de nós recebeu o sopro, cada um de nós é diferente e cada um de nós tem direito a viver com dignidade, tem direito à moradia, tem direito a trabalho, à saúde, à educação. Você falou aí dos direitos humanos, né? Me deu uma tristeza danada durante a campanha eleitoral ouvir coisas como direitos humanos é para humano direito. Se fosse assim, Jesus na cruz
não teria dito o ladrão. Hoje hoje mesmo você vai estar no paraíso. Direito humano é para cada pessoa, mesmo que ela tome um caminho que a gente não esteja de acordo, ela tem o direito, como pensamento cristão, de refazer a vida dela. E maioria das vezes no nosso continente, no nosso Brasil, ela toma caminhos de violência, de ódio, porque ela foi pisada na sua dignidade, porque ela não recebeu certos direitos. E aí, infelizmente, como você disse, nós estamos vivendo um tremendo retrocesso. Eu já assim, fiquei um pouquinho preocupado, porque eu ainda estava em Roma durante a campanha, mas aí entra num ponto que o Papa Francisco fala muito de mundaneidade. O que é a mundanidade? Deixar valores do mundo entrar no nosso pensamento e no nosso coração de cristão. Quando você aceita que governantes digam que é normal a tortura, que é normal a morte, você está esquecendo que você é seguidor de um torturado, que Jesus morreu na cruz para que ninguém mais fosse torturado como ele foi. Quando você entra na questão da saúde, como você mencionou, a mesma coisa. Eu estava pensando muito esses dias. Quando você escolhe alguém para coordenar uma nação, um estado, um município, é mais ou menos como você assumir uma função de paternidade. O que faz o pai? O filho adoeceu, o pai quer procurar o melhor hospital, procurar o melhor médico, procurar os melhores cuidados, ele vai atrás disso. É para isso que nós elegemos governantes, para que eles busquem saídas e melhores soluções para cuidar e começar a cuidar do mais pobre, do mais sofrido, do mais abandonado. Você lembrou a questão da saúde. Teria que procurar o melhor médico para ser ministro da saúde, teria que investir os melhores recursos para as questões da saúde, porque é a responsabilidade por toda a nação. Não é mais por um grupo ou por uma parte do país. Todos estão sob a responsabilidade dele. É escutar a ciência, porque eu não sei tudo. Eu sou padre, eu entendo de religião e de alguns temas, mas quem governa tem que escutar os cientistas, porque eles estudam e conhecem os melhores caminhos, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde as autoridades têm que ser cobradas por suas responsabilidades. O Padre Arlindo, eu acho que só dois comentários sobre o nosso Papa Francisco. Primeiro, a capacidade que nosso Papa tem do diálogo, né, com toda a humanidade, né? O Papa Francisco não faz um diálogo só para os católicos. Ele tem trabalhado e tem buscado a atender, né, a refletir, a chamar essa atenção de todo o povo do mundo, né, do planeta. Tem sido assim nas questões ambientais. Acho que a gente tem presenciado essa figura tão importante para todos nós, que é o Papa Francisco. E eu sempre repito isso, desse diálogo, é um diálogo para todos, né? E esse gesto que o senhor citou no dia do seu anúncio, né? Esse gesto de humildade. E depois, com tudo que ele vem sinalizando, eu acho que com toda essa situação que a gente vive no Brasil, mas no mundo, podemos dizer que é um grande sinal de esperança e de animação para todos nós, o Papa Francisco. Eu gostaria de mais uma vez aqui também continuar a agradecer aqui a mais pessoas que estão compartilhando aqui, que estão assistindo a nossa live. Então tá aqui o Antônio, já falei da Vanilda, mas tem o Padre Fernando também está participando, viu? Está acompanhando. Um abração para a Vila aí das Belezas. Seu irmão aí, a Alita, a Luci, a Maria Martins, Dona Maria do São Judas. Grande Dona Maria, nosso muito obrigado.
O padre Fernando, como ele, inclusive, mandou uma mensagem aqui. Que bom encontrar-me com antes dos irmãos comprometidos com o reino de Deus, né? E de meio deste povo que ainda estão tão castigados pelas injustiças de todos os tipos, né? Então, padre Fernando, muito obrigado. O Lucivaldo, a Moura, né? O André Pires. Então, um grupo de gente, muitas pessoas que te conhecem, viu, Padre Arlindo? Eu gostaria, padre, então, dando continuidade à nossa reflexão, com toda essa situação que o nosso povo está vivendo, né, da pandemia, e aí com as percas de empregos, né, os professores que estão vivendo um dilema, os alunos, enfim, é um sofrimento que é coletivo, né? E a gente percebe, né, nós chamamos essa reflexão como tema da dignidade da pessoa humana, né? Quer dizer, algo que está garantido na nossa Constituição, e a gente vê que numa situação dessa, né, que as pessoas estão precisando de alimento, né, de comida, né? Houve toda uma luta do Congresso Nacional para aprovar um auxílio emergencial, que aí o governo só queria que fosse R$ 200, né, graças à mobilização do Congresso, da bancada de oposição, enfim, que garantiu R$ 600, e hoje a gente vê um sofrimento muito grande, porque o governo tem criado todas as dificuldades. Agora paga numa poupança digital, mas a pessoa só pode receber o dinheiro, tem gente que só vai receber em setembro, né? Imagina só, nós estamos no dia 7 de julho, e as pessoas estão aonde? Nas filas, né, da Caixa Econômica, nas lotéricas, né, para tentar receber um recurso para comprar o mínimo possível de alimento, que é o que dá R$ 600. Então, e aí quando a gente vê o que o senhor falou, né, a violência que a gente tem visto, a violência policial, né, muitos jovens da periferia sendo mortos, né, de forma covardes, né. Então, eu gostaria que o senhor também partilhasse um pouco desse conceito, né, e nós, enquanto cristãos, nós que estamos aí ouvindo, né, a orientação do nosso Papa, que tem nos provocado o tempo todo, né, para esse olhar para o ser humano por inteiro, né, e a gente vê tantas pessoas tendo a sua dignidade ferida. Então, gostaria que o senhor partilhasse também um pouco dessa questão da nossa dignidade humana que é ferida a cada segundo, né, pelo presidente que ataca todos os tempos, pela retirada dos direitos, enfim, pela pandemia, né, que faz as pessoas ficarem aí no sofrimento e muitas vezes não tendo o mínimo, que é um hospital para ser atendido. Então, Padre Arlindo. Então, eu acho que primeiro uma observação, a pandemia, ela está nos fazendo perceber que tudo está interligado, como diz o Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Quer dizer, não adianta a gente pensar que a gente está sozinho no mundo e que se a gente não fizer bem as coisas aqui, não vai influenciar do outro lado. É claro que vai influenciar. Deus criou o planeta em uma harmonia que quando a gente mexe com o equilíbrio do planeta, a gente também é afetado por esse desequilíbrio que vai acontecendo. Nós estamos vendo um vírus vir lá do outro lado do mundo e chegar aqui no Brasil, chegar em todos os cantos, né? Que bom seria se fosse uma coisa positiva que fosse contaminando todo mundo para construir um mundo melhor, mais justo. O católico, o cristão, ele tem o coração sem fronteiras. Como dizia a música do Padre Zezinho, meu coração vai mais longe do que o meu pé. E foi isso que eu percebi aqui com essa experiência mais larga. Eu estou muito doído com o que está acontecendo com os povos indígenas nesse momento, porque eles são os que menos podem se proteger, porque eles vivem uma vida mais próxima, segundo o meu parecer, daquilo que Deus sonha, que é tudo em comum, que é o cuidado da natureza e tal. E, de repente, nós estamos vendo invasões das terras deles por garimpeiros, por grandes companhias, e quem devia barrar isso, impedir, que são os governos, não estão fazendo, não é? Da mesma forma, quando a gente começa a conversar sobre a periferia,
sobre as situações que estamos vivendo nas favelas, nas ruas. É claro que a pandemia afeta mais essas pessoas. O pessoal tem uma coisa de dizer, não, somos todos iguais agora. O Padre Júlio, que é um dos conhecidos aí da rua, ele diz, nós não estamos no mesmo barco. A tempestade é a mesma, mas os barcos são diferentes. Não é o mesmo uma pessoa que mora num bairro chique pode ficar no seu quarto, o outro no outro, e famílias que estão acumuladas aí na periferia, em tantos lados. Então, o governo que governa realmente para o povo, ele teria que estar investindo para diminuir o impacto dessa pandemia. Aí eu volto na mundanidade do Papa Francisco, que a gente não pensa que é mundanidade. O que é mundanidade? Os que governam preocupados com o dinheiro e não gastar, e deixar o povo solto, exposto. Isso é mundanidade. Para nós cristãos não é o dinheiro importante é a vida. Eu vim para que todos tenham vida em plenitude. E se alguns que governam acham que a economia é mais importante nesse momento, está no caminho errado, está no caminho da mundanidade. Pode dizer que acredita em Deus, mas não está vivendo o caminho do cristianismo, que é a vida, é o dom de Deus que tem que ser preservado, cuidado. E toda a vida, não é só algumas vidas, a vida de quem tem dinheiro, de quem é rico, é a vida da periferia, é a vida de quem está na rua também, não é? Ô, padre, isso é muito claro, a gente percebe isso, né, que nós acabamos desses dados, né, quando se iniciou a pandemia, a gente não tem dúvida, se tivesse tido um olhar nisso que o senhor mesmo citou, para a ciência, tivesse ouvido mais a ciência, levado a sério, como alguns países fizeram, alguns não, vários países fizeram, né, quem deu o tom não foi a política, mas foi a ciência. Hoje, com certeza, parte dessas vidas hoje não teria sido poupadas, né? Então, infelizmente, a gente percebe que a liderança política tem um papel, né? Quando a gente diz, né, dessa questão do desemprego, que é muito alarmante, né? Quer dizer, se tivesse criado condições para ter uma estabilidade para os trabalhadores, né? Os recursos para as pequenas empresas, os motoristas de aplicativo, nem o auxílio emergencial conseguiram. Então, ou seja, com certeza, essa situação isso ajudaria a economia. Se a gente diminui as pessoas doentes, nós estamos ajudando a economia. Quer dizer, é exatamente isso. E outra, a economia tem recuperação. Eu vejo um desespero de alguns governantes, né, preocupado que tem que voltar às escolas, tem que voltar na hora que tem que voltar, não precisa ter esse desespero, porque o que nós precisamos fazer, o senhor falou, é a vida. Essas vidas, essas 66 mil vidas que foram embora, não tem mais volta. A economia, o ano letivo, né? Tudo isso tem recuperação, né? Então eu gostaria de reforçar isso e continuar aí também agradecendo as pessoas que estão participando, a Maria Helena, a Josinete, a Cleonice, a Lélia, a Shirley está participando também com a gente, a Genesi, a Márcia, a Renata Dutra, a Dorinha, lá do Santa Rita. Você conhece também, você ajudou muito. Querida comunidade lá. Você lembra aquela luta, aquele centro comunitário, que a gente quase, né, por várias vezes, uma gestão aí lá de trás que voltou, está aí novamente agora, não queria permitir, né, que a comunidade se reunisse lá. Uma vez marcou uma missa bonita lá no dia da padroeira, o padre Arlindo foi celebrar, quando chegou lá, a porta estava fechada, né, e todo um trabalho, você com paciência, com aquela comunidade, hoje está lá, graças a Deus, a comunidade Santa Rita funcionando, e o centro comunitário que atende não só os católicos, todo o povo ali da comunidade. Então, a gente também é muito grato, viu, padre? Aquela comunidade reconhece muito o seu esforço, né, a sua luta para aquela comunidade existisse. Muitas vezes você reuniu aquele grupo, o pessoal um pouco desanimado, e você ia lá, animava o pessoal, vão à luta, forme a associação, eles formaram a associação, e hoje nós temos lá um espaço que tem lá o espaço da comunidade Santa Rita, mas também tem um centro comunitário
que pode atender toda a comunidade. Então, queria aqui também agradecer. E aí, padre, tem muitos comentários, né? A gente agradece. Eu gostaria, padre, eu sei do seu trabalho, do seu compromisso, né? Primeiro, um reconhecimento, né, aqui da luta, do trabalho do Verbo Divino. A gente conhece esse trabalho importante dessa congregação, já nesses 30 anos aqui participando aqui das pastorais, aqui na nossa querida Diadema, na paróquia São Pedro, que era toda uma paróquia. Hoje eu moro no Serraria, tenho uma participação na paróquia Nossa Senhora das Graças, mas a gente reconhece muito todo o trabalho do Verbo Divino, e agora a paróquia Santa Arnaldo Janser, nesse trabalho missionário, né? Nessa preocupação com os índios, né? Com o sem terra, ou seja, com os que mais precisam, né? Com os trabalhadores, com as trabalhadoras, sempre com esse conceito, com essa visão de Francisco, né? Desse evangelho da alegria, da esperança, não de esperar, né? Mas da nossa luta. E eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho importante que o senhor, com outras pessoas, né, realiza através da Rede Rua, com os moradores de rua em São Paulo. Gostaria de morador em situação de rua, né? Te gostaria que fosse só um período, mas a gente tem visto que não é fácil essa luta e gostaria que você compartilhasse com a gente desse trabalho, dessa experiência de vocês. Então, eu que agradeço, eu costumo dizer que eu sou muito agradecido pela experiência que fiz com vocês aí e em vários lugares que eu passei. Quando eu viajava por vários países, eu sempre pensava, não é o Arlindo que está vindo sozinho, é um aprendizado que ele fez, porque eu acho que a força não está lá em Brasília, não está nos grandes, a força está nos pobres, nos simples e nos pequenos. É claro que nós não podemos nos organizar sem uma organização política, mas é muito importante o discernimento político, porque toda vez que a gente acha que tem um salvador da pátria que vai em nosso nome resolver os nossos problemas, nós quebramos a cara. É mundanidade. O nosso Salvador da Pátria se chama Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E quem quer viver nesse mundo tem que seguir o Evangelho. E o Evangelho é isso, o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a boa nova aos pobres, libertar da cadeia os oprimidos, tudo isso que nós já conhecemos. E quem mais faz isso são os mais pobres. Quem mais pratica a solidariedade são os mais pobres. Foi por isso que nasceu esse projeto, que é um projeto ligado ao Verbo Divino, à Justiça e Paz, que se chama Rede Rua, e que muitos nos apoiaram aí também durante muito tempo na paróquia. E eu me lembro, eu era jovem em Belo Horizonte, uma coisa que mais me doía é quando eu via isso há 40 anos atrás, eu já estou ficando velho, né? Era ver uma pessoa catando do lixo para comer e comendo como se fosse a coisa mais gostosa. Eu pensava, não é possível um Brasil desse jeito, isso não é dignidade. Ele é como eu, por que ele não tem o direito de comer? Por que não tem o direito de fazer essas coisas? E foi assim que nasceu o projeto que nós chamamos hoje Rede Rua, não é? E que nasceu de muitos grupos. Agora, durante a pandemia, veio a pergunta, e agora? As pessoas vão ficar largadas, vão ficar deixadas na rua? Você falou bem aí do auxílio, né, emergencial. Eu acho que desmascarou também a nossa hipocrisia em termos de país e até em termos de mundo. Diziam, não tem dinheiro, mas na hora tem que sair de algum lugar o dinheiro e é sinal que o dinheiro tem e que o dinheiro é mínimo em termos do montante que empresas, que grupos, bancos e outros grupos usam e aproveitam, não é? Então, quando eu voltei agora de Roma, uma das coisas que me assustou muito andando pelo centro era ver um montão de gente como lixo pelo centro. Falava, essa cidade não precisa ter isso, pessoas tratadas assim como lixo.
Mas aí, durante a pandemia, eu moro com um irmão que trabalha também na Justiça e Paz, Domingos, é indonesiano, e nós dois somos do projeto. Aí a gente ficou se perguntando, mas agora, se a gente ficar aqui na casa, o povo está lá. Então, em acordo com a comunidade, nós decidimos ir para o centro e morar em uma das casas lá. Agora eu já retornei, porque a gente pensava assim, mas o povo vai estar exposto, mas aqueles que trabalham nos projetos estão expostos. Claro que a gente tem que ter cuidado, usar máscara, não ficar o tempo todo exposto, sair um pouco um tempo, depois voltar para casa, fazer reuniões digitais. Mas com o irmão nós fomos para lá e ficamos 3 meses assim. Agora, aí que brota a beleza e a riqueza do país, o que é espiritual, o que não é mundano. Por exemplo, o padre Fernando, lá com os leigos da paróquia, que já faziam distribuição de comida em Santo Amaro, começou a organizar os leigos voluntários para saírem 3 noites. Aí chegou algumas empresas sensíveis oferecendo para dar comida para os grupos distribuírem. Uma paróquia lá, São Paulo Apóstolo do 4º Centenário, começou a dizer, nós temos um grupo de Justiça e Paz, nós queremos apoiar. Começaram a produzir máscaras com as costureiras. De repente, nasceu um outro grupo lá da região leste que pensou, nós também temos gente de rua aqui, vamos sair com a devida proteção para distribuir comida. Então, foi crescendo um movimento que começou a tentar dar resposta. Aí começou a aparecer gente querendo dar roupa, gente querendo oferecer comida, gente querendo apoiar economicamente. Aí nós baseamos o nosso trabalho em 3 plataformas. Uma é a emergencial. Está com fome, tem que dar comida. Mahatma Gandhi, o líder da Índia, ele dizia assim, olha, parece cristão, para um povo com fome, Deus só pode aparecer em forma de comida. O que disse Jesus? Eu sou o pão da vida, né? Quem quiser se alimentar, venha a mim. Então, a primeira coisa era isso, oferecer comida, oferecer cestas básicas, no frio agora cobertores e tal. Essa era a primeira. A segunda, nós temos o jornal Trecheiro, produzimos vídeos, era uma plataforma digital para dizer o que está acontecendo na rua, para divulgar. E a terceira era a ação política, porque o poder público tem que dar respostas, a cidade, o Estado, o país tem que dar respostas. Então, tem um grupo muito importante que é o Movimento Nacional Estadual da População de Rua, que nasceu desses grupos de igreja que se movimentavam no centro e de outros grupos sociais sensíveis, começou a propor, por exemplo, hotéis para a população de rua. Eu agora acabei de ler que em Londres quase acabou a população de rua porque a prefeitura de Londres alugou hotéis para as pessoas irem para os hotéis, né? Foi proposto para a cidade de São Paulo, a cidade de Osasco implementou, só que a cidade de São Paulo aprovou, mas até hoje não implementou. Depois, barracas. Se não dá para ter hotel, pelo menos distribuir barracas. Foram distribuídas com ajudas e de congregações e grupos 200 barracas, porque ao menos a pessoa se esconde do frio, ao menos a pessoa se protege, não é? E outras ações era, por exemplo, fazer documento. O pessoal da rua não tem documento. Então, uma parceria com a OAB, com outros grupos, está permitindo que vá lá na cidade dele e tenha o documento. Os nossos voluntários estavam fazendo inscrição por telefone, porque às vezes ele não tem telefone para receber o auxílio do governo. Então, eu vi assim, se lá tinha um descaso em Brasília e em muitos outros lugares,
explodiu muita solidariedade da sociedade, de grupos, da periferia, gente pobre, aquela costureira lá, Dona Isabel, lá da região da Zona Sul, fazendo máscara, a outra, Dona Maria. E isso foi gerando, e eu tenho certeza que gerou muitas ações aí entre vocês. Nós tivemos que vencer o medo. Eu fiquei com muito medo. E eu me protegi na medida do possível, ainda me protejo, mas também a gente tem que vencer o medo e se colocar diante disso. A vida é hoje, é agora, e eu quero viver bem agora, eu quero que todos vivam com dignidade agora, eu quero que esse Brasil mude agora, mas não é esperar só de lá. É a nossa organização no bairro, na periferia, gerando isso que a gente quer, não é? Exatamente, Padre Arlindo. É parabenizar mesmo pelo esse trabalho bonito. E como o senhor disse, eu acho que a situação nossa, ela está um pouco mais aliviada por essa corrente de solidariedade, né? E eu sempre digo que não é a solidariedade das grandes empresas, né? Que muitas vezes faz a doação, mas está com outros objetivos e vai também descontar lá no imposto de renda, mas essa solidariedade que as pessoas dividem a sua cesta básica, tira do seu salário para dividir. Eu acho que essa corrente de solidariedade que se juntou no mundo, mas nós conhecemos no Brasil, é que está ajudando, né? Porque essa questão do auxílio, né? Se criar o meio das pessoas receberem pelo um aplicativo, né? Caixa Tem, como uma pessoa, como o senhor citou, de rua, né? Que está na rua, que perdeu todos os seus documentos, toda uma situação, vai conseguir, ou considerando que uma parte importante do Brasil não tem internet, as pessoas não têm acesso à internet, né? E aí, então, mostra realmente que não tem uma sintonia com essa realidade. Eu quero aqui continuar agradecendo também aqui a Márcia, a Helena, que está aqui participando com a gente, a Cleonice, a Kátia Cássia, a Veronice Paula, que também está participando. Tem muita gente mesmo, não dá para a gente... quero, em nome de vocês aqui, né, agradecer todo esse povo que tem participado, que está aqui, ó, o Ezequias, o Felipe, a Vilma, né, professora Vilma também, que inclusive colocou uma questão aqui para a gente. Deixa eu ver a questão da nossa professora Vilma. Bom, participação de todo mundo, não dá para, a gente pede desculpa, não dá para ler todas as perguntas, porque são muitas, né? A gente quer agradecer muito e dizer, Padre Arlindo, eu acho que a gente tem aí um processo agora, né? Nós estamos ainda, toda a nossa torcida para que essa pandemia passe rápida, né? Infelizmente, a gente percebe cada vez mais os números têm aumentado, né? Falei aqui dessa nossa realidade de Diadema, chegando aí a quase 4 mil pessoas doentes, né? 260 já mortes, cada vez chegando mais próximo da gente. Então, e aí a gente vê agora a única ação que os cientistas, né? Todo mundo, as autoridades de saúde têm nos orientado, além de ficar em casa, quem pode, também o uso da máscara, né? A gente lamenta mais uma atitude errada desse genocida, né, que é o nosso presidente, que a todo tempo banaliza a vida humana, porque é disso que ele tem feito, e a gente continue, né, usando máscara, porque segundo os cientistas, né, as autoridades, é o que pode amenizar essa circulação do vírus, né? Então a gente não vamos ouvir o presidente, vamos ouvir o evangelho da alegria, da vida, da esperança. Vamos ouvir o Padre Arlindo, o Padre Júlio Lancelotti, enfim, muita gente, o nosso bispo, pessoas outras autoridades, outros religiosos, né, de todas as religiões, que é importante a gente, esse mundo da diversidade, mas que a gente realmente tem essa preocupação com a vida humana, a vida em primeiro lugar. E aí, Padre, a gente ficaria aqui o tempo todo, né? Mas a gente tem um tempo para essa live. Eu gostaria, né, nesse bloco final, que o senhor também deixasse aqui uma mensagem, né? O que é a pandemia, né? Eu tenho uma esperança muito grande que todo esse sofrimento, que ele não seja em vão, né? Todas essas dores
de pessoas que estão indo embora, né? De tudo isso que o povo está passando, todos nós estamos passando, que ela traga para a gente uma mudança, né? Uma mudança para que a gente possa ser seres humanos melhores, né? Olhar para esse planeta, para essa casa comum que o Papa Francisco tenta aí há muito tempo, vem nos alertando para esse cuidado com a Mãe Terra, com a natureza, né? Com os índios, como é que a gente construa esse planeta coletivo, onde todos somos irmãos, né? Irmãs, na fé, filho de um pai, de uma mãe, enfim, que a gente possa aí nessa construção coletiva, né? Então, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem dessa esperança, né? Desse pós-pandemia e que a gente possa se fortalecer para que a gente, junto com essa corrente de solidariedade, que a gente cada vez seja mais tocado, né? Em estender a mão àqueles que mais precisam. Padre Arlindo. Então, eu acho que se nós não sairmos melhores dessa pandemia, não tem futuro a humanidade. Essa pandemia está nos mostrando que o caminho que nós estamos fazendo não é de Deus, não vem de Deus, não é? E aí o cristão, o católico, o cristão ou aquele que é comprometido com a vida precisa aprender a fazer discernimento, não é? Por exemplo, quando voltei, vi muito ódio por causa de situações ideológicas e tal. O ódio não pode ter lugar no coração do cristão. Se tem, alguma coisa está errada. Se divide, alguma coisa está errada. Mas a pandemia está nos dizendo, temos que cuidar do planeta. É de Deus quem cuida da vida. É de Deus quem garante os povos indígenas o direito da terra que era deles antes dos europeus chegarem aqui. É de Deus a terra que os quilombolas conquistaram. É de Deus o respeito pela diversidade. É de Deus as cotas, porque as cotas permitem que quem é mais fraco possa ter melhores condições de se educar e ter um futuro melhor. Não é de Deus essa desigualdade social absurda. É de Deus a proteção da vida mais vulnerável. E o governante que é eleito, ele é eleito para fazer isso. Se ele não faz isso, ele não está seguindo os princípios da dignidade humana. Ele é eleito para garantir dignidade humana a todos os brasileiros e brasileiras, assim como governador no estado, assim como prefeito no município. Mas nós sempre quisemos ser voz da população de rua. Então, vou te pedir um minutinho de paciência, porque nesse momento, na frente da Prefeitura de São Paulo, o Movimento Nacional da População de Rua e estadual estão armando barracas para mostrar para a sociedade algumas coisas. Entre essas coisas, por exemplo, viver na rua em tempo de pandemia significa morte. Então, rua não é lugar nem para viver e nem para morrer. É a primeira coisa. A segunda coisa é o direito de morar. Fica em casa, mas onde a população de rua vai ficar se ela não tem casa? E, às vezes, ainda tem que ouvir declarações como já fizeram ministros, fez a primeira-dama, de que não é para dar marmitex porque acostuma mal a população de rua. Isso não é dignidade. Ninguém vive na rua porque quer ou porque gosta de estar na rua. Vá viver 2, 3 dias na rua e depois faça algum comentário, porque aí vai perceber o que significa isso, né? Mas aí o movimento está pedindo assim, nós que estamos em situação de rua, não queremos regalia, e sim dignidade. Estamos aqui para solicitar a ajuda de todos para que possamos ter direito à saúde, alimentação e moradia digna. Não podemos permitir que nossos irmãos que estão em situação de rua morram de fome, ou frio, ou coronavírus. E aí eles fazem uma série de questionamentos que eu não vou ler, depois eu socializo, aí talvez pode colocar aqui,
mas eles dizem aqui: quem tem casa, fique em casa. Estamos aqui porque não temos casa. É o movimento estadual da população de rua, que é gente de rua organizada, movimento nacional e o Fórum Apoio da Cidade em apoio às políticas públicas, que, graças a Deus, tem apoio de alguns vereadores e deputados e que vão estar lá com eles agora. Né? Então, essa política que nós acreditamos é aquela política que faz do último o primeiro, como Jesus diz no Evangelho. O verdadeiro político dói o coração e traz o último para o centro, faz do último o primeiro. E eu tenho certeza que as comunidades e o povo que está aí me ouvindo entende isso e pode se organizar para fazer isso acontecer, para que todos tenham vida e vida plena. Não só lá no céu que nós vamos ter, mas tem que começar aqui agora, nesse momento, né? Que a pandemia nos ensine isso e obrigado pela oportunidade. O padre, nós é que te agradecemos, né? Aqui uma lista de pessoas aqui das nossas comunidades que querem em nome delas, né? Gratidão pela tua presença e que essas tuas palavras aqui, essa partilha de vida, de experiência concreta, possa nos animar aqui também na nossa comunidade, aqui nessa cidade, que a gente perdeu tantos direitos, né? Nessas histórias, nesses tempos recentes, que a gente possa nos animar e a luta para não permitir que mais pessoas, né, continuem sofrendo aí, esperando uma vaga no hospital, esperando uma vaga em uma escola, nossos jovens, né, aí ficando no CDP. Nós ontem falamos numa conversa com o nosso companheiro Felipe, inclusive que te mandou um abraço também, nosso ex-prefeito Felipe, que ele dizia exatamente isso, né? Quer dizer, tem que ser um compromisso de todos nós. A prefeitura sempre teve um investimento importante na creche, na educação infantil, enfim, naquilo que é da responsabilidade do município, né, da educação básica. Mas não vai do que fazer todo esse investimento para quando o jovem sair do ensino fundamental, vai para o ensino médio, e muitos desses hoje estão no CDP, no Centro de Detenção Provisória, ou na Fundação Casa. Então, para que a gente, né, tenha que essa nossa luta dê continuidade, para que a gente não permita, né, que essa juventude vá para esse mundo e, de repente, muitos se perdem na vida, e que a gente tenha também trabalhe essa solidariedade, né, esse respeito. Aqui em Diadema, a gente tem um único espaço que acolhe o morador em situação de rua, mais ou menos 30, né, que são acolhidos à noite. Então, nós temos ainda uma situação muito deficitária na nossa cidade, né, que a gente possa também ter esse olhar. E como o senhor disse, né, quer dizer, muito... As pessoas têm uma postura, né, de questionamento, né, dessa situação, como a gente viu da primeira-dama do Estado, né, quer dizer, é lamentável, né, fala como essa, e não é porque, na verdade, é o que acredita mesmo. É que ali foi uma falha que a gente acabou, todo mundo, né, presenciou, viu, mas é a prática dessas pessoas, né. E eu gostaria também, padre, encerrando a minha parte, lembrar do padre Alfredinho, né, também uma figura, né, a gente conviveu muito com ele naquela experiência que ele teve na rua, e ele sempre partilhava com a gente lá nos retiros da Pastoral da Juventude. Então, o padre Alfredinho também, com certeza, está lá em cima, olhando para esses irmãos e para essas irmãs. Padre Eu estava com ele na mente no início, porque igreja em saída. Ele uma vez viveu um ano na rua em São Bernardo, e ele perguntou a um morador de rua: o que você acha de um padre viver aqui na rua com vocês? Aí o morador de rua falou assim: tem nada de anormal. Jesus não vivia na rua, andava no meio do povo e vivia por aí. Aí o Alfredinho falou: pode escrever, amanhã ou depois de amanhã eu vou juntar minha mochila e venho viver na rua com vocês. Né? Então a gente pede esses intercessores, né? Irmã Dorothy, agora aquela que defendia a floresta, os indígenas, que interceda pelos indígenas, e não perca a esperança, não.
quem anda com Deus, com Jesus, não perde a esperança, não. Continua lutando e vamos vencer, vamos construir um mundo onde as pessoas vivam com mais dignidade. E sei que você está me escutando, está com o coração aí batendo de alegria, dizendo, eu vou entrar nessa luta essa também, roda, nessa roda corrente, nessa roda, né? Tá certo. Muito obrigado Maravilha. a vocês e um abraço grande a todo mundo, né, nesse tempo de distância. Gratidão a todas as Deus pessoas que abençoe a acompanharam. todos. Uhum. Muito obrigado, viu? Muito obrigado e até um próximo encontro. Obrigado a você que participou com a gente, que comentou. Enfim, muito obrigado. Obrigadão.